todo mundo. Acho que tinha gente que já estava até com saudade de mim, porque eu não estava aparecendo por aqui. Tinha gente que já estava pensando que eu tinha desistido de fazer as lives. Eu avisei para muita gente que ia fazer as lives, mas que faria no formato não faria diretamente no Facebook, e faria pelo YouTube, porque é um canal que é melhor para mim utilizar esse canal do que o outro lá. E o que acontece? Eu vou até entrar lá para saber como é que tá. Vou até entrar lá aqui no YouTube para ver como é que tá para ver como é que tá a live, mas só para testar, fazer um teste para saber se está tudo ok aqui no canal. Então assim, venho falando para muitas pessoas, venho conversando sobre isso. Vou fazer uma oração, né, para trazer um assunto. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Assim deixa eu testar aqui, eu estou gravando, vou testar aqui no YouTube para ver como é que tá lá no canal, lá no meu canal. Só vou testar para ver se está tudo ok. Está lá, pronto, está aqui. Live como está cheirando, está tudo certo. Fiz uma live pequena outro dia falando de um tema. Falando de um tema. Licença, pode ficar comigo. Fiz uma live outro dia com um tema mas aí eu vou falando, eu estou aqui no computador mexendo, fazendo as atualizações necessárias no site, liberando aqui. Vou até fechar o som aqui do canal para ficar tudo ok e ficar tudo certinho. Vamos ver. Pronto, é o seguinte, o chat está aberto para quem quiser falar, quem quiser perguntar também. O chat está aberto para quem quiser perguntar. Vamos lá. Eu estou gravando aqui a live. Vou começar a falar. A primeira coisa que eu vou falar é o seguinte. A primeira coisa que eu vou falar é que, no caso, eu estava falando sobre a genialidade. O live se chamava Ensaio sobre a Genialidade. O interessante é que falar sobre genialidade sobre todos os fatos todos os campos que eu estudei da genialidade. Existe a diferenciação entre o dom, entre aquele que você recebe, entre o talento, que é aquele que é desenvolvido, e a genialidade, que é uma coisa que é como se fosse uma junção das duas coisas, mas uma coisa distinta. A genialidade é aqueles seres que nascem com essa genialidade, como se fala. Eles nascem e desenvolvem essa genialidade com o tempo, sem a preocupação de serem aceitos. Geralmente eles vêm com uma missão de mudar o mundo. Eles vêm com a missão de mudar o mundo. E eles realmente mudam. Não tem muito o que se fazer com isso, porque o gênio, as pessoas que têm... inclusive eu falo de uma pessoa que eu pesquisei diretamente, que se chama William Seeds. William Seed, ele veio com a proposta de trabalhar, por exemplo, ele veio com QI bem alto, geralmente os gênios com 4 meses já começam a falar, aquela coisa toda, é uma coisa bem distinta que acontece com eles. Então, o William Seed, ele veio com, acho que, se não me engano, 4 meses de idade, já começou a falar, engatinhar e tal, aquela coisa toda. Com um ano já estava, com 8 meses ou 1 ano já estava escrevendo, enfim, já estava lendo, uma coisa assim. Então o que acontece? Geralmente os gênios vêm. O William Seeds é um caso que eu cito, que foi o homem de maior inteligência, o maior quociente de inteligência que existiu na humanidade.
Ele tinha um QI de 320, parece. Só que ele percebeu que o pai era um médico, a mãe se eu não me engano, era psicóloga, era médica também. E eles começaram a treinar o filho, aquela coisa toda aí, aquela estafante. Mozart foi a mesma coisa. O pai era um magnata da música erudita, comercializava e também era músico também. E começou desde pequeno exaustivamente a treinar. Então não se pode nem sequer falar na possibilidade de genialidade sem falar também de todas as situações que essas pessoas passaram para chegar e se tornarem os gênios, as pessoas que eles foram durante sua vida. Não tem como se falar disso aí sem falar na genialidade deles, sem falar nos pais, nas pessoas. Então, muitas pessoas que se fizeram gênios ou que nasceram como gênios, sem a determinação eles não foram nada. Existem inúmeros casos de gênios pessoas esquecidas na história porque tiveram medo de exercer, tiveram medo de se arriscar, tiveram medo, não tiveram a projeção certa, não se colocaram na maneira correta, enfim, nem todos emplacaram. Então os que emplacaram, como por exemplo uma pessoa que eu falo diretamente, Tesla, que foi uma pessoa que foi injustiçada. Uma pessoa que foi injustiçada, porque Tesla foi um grande gênio da humanidade, se não o maior gênio da humanidade. E tudo que vocês mexem, aparelho eletrônico, wireless, Wi-Fi, micro-ondas, rádio FM, controle remoto, um monte de coisa, energia, eletricidade, tudo que vocês imaginarem, Tesla foi capaz de fazer. Ele tinha mais de 40 patentes, ou era mais de 100 patentes. Tem patentes dele que tem coisas que ele inventou que não foram patentadas, mas não estão em segredo, porque a humanidade não tem. Inclusive, o Donald Trump tá até, se eu não me engano, está fazendo ele está segurando um pouco algumas tecnologias que já vão de energia gratuita para a humanidade, a energia mais limpa possível. Então, já está dentro do campo de atuação que a espiritualidade vai trabalhar. Para não ter dúvida, se existe alguma dúvida em relação a que eu vou falar, vou reafirmar: eu sou a reencarnação do Cristo Jesus. Se tiver alguma dúvida em relação a isso, não tem mais, porque eu estou afirmando categoricamente que sou o próprio Cristo. Não tenho dúvida alguma no que estou dizendo, não tenho sequer qualquer hesitação em falar isso. Porque fui muito questionado sobre isso. Você está fazendo isso para crescer, para trazer publicidade para sua empresa, ou seja lá para o que for. Não existe esse fato. Inclusive, estou dizendo agora publicamente que fiz um blog, vou colocar depois o endereço do blog, que nesse blog vou começar hoje ou amanhã a escrever um livro, o título é Lúcifer, a origem da luz, ou o título não está bem adaptado, mas o título é basicamente esse, Lúcifer, a origem da luz. Eu vou contar toda a história da criação, vou vender por fascículos o livro, vou publicitar no blog, e quem quiser comprar, vou colocar um valor lá para cada capítulo, cada de mais ou menos 100 a 200 páginas, para vender. Quem quiser, quem tiver interesse, editoras e qualquer pessoas que tiverem interesse no título, vão poder comprar esse título, porque eu também tenho filhos, eu tenho uma companheira, tenho que sustentar minha casa. Então, eu sou muito inteligente para escrever, como já reafirmei que sou um gênio. Realmente, eu fiz o blog hoje, falei hoje com um escritor, ele me deu todas as dicas que era possível, então o blog já está pronto e amanhã mesmo já começa a escrever. Acredito que em cerca de uma semana o blog já tem o primeiro capítulo pronto e para ser vendido. Da história, tanto da história da criação. Eu vou falar a história da criação da luz, mas vou falar de situações de Lúcifer, eu como Cristo, e vou falar coisas da minha vida também, mas vai interessar muita gente, porque uma coisa eu vi de um blog, outra coisa eu vi de um lugar que tem uma teoria do caos, teoria sobre Lúcifer, outra coisa é escutar do próprio. Eu sou o Lúcifer, eu sou o próprio. Vamos lá. Então, quando se fala, durante a minha vida, eu fui criado aos 4 anos de idade, já escrevia cartas e as ficavam muito preocupadas comigo por saber, mas ele é tão inteligente, mas é tão novo e tal, não tem condição de escrever uma carta, que as pessoas choravam. Durante a minha vida inteira eu não tive muito estímulo ou incentivo, até que devido à situação de obsessão eu fui obrigado a evoluir praticamente todo o tempo.
Isso abriu caminhos, brechas na minha mente para que essa... E o interessante olha que interessante, que eu vou contar para vocês um fato. A Associação de Psicologia e de Psiquiatria, eles são, nos estudos que foram feitos, foram unânimes em falar que a genialidade tem uma ligação com a tendência ao esquizofrenismo, a esquizofrenia e doenças, distúrbios mentais. Por quê? Porque os gênios, eles trabalham num campo da abstração muito forte. E isso não é muito falado, porque eles lidam com ideias que não existem. Lidar com o que não existe eles têm alucinação auditiva, alucinação olfativa, alucinação visual, alucinação tátil, e todos os 5 sentidos dele, eles sofrem de alucinações. É muito comum, um deles, se eu não me engano, arrancou a própria orelha, não lembro quem foi. E se você olhar, pesquisar Darwin, não é o Picasso, ele tinha uma particularidade com as situações dele em relação ao cubismo, na criação do cubismo. Tesla também tinha sua particularidade, a maioria deles são supersticiosos. A maioria deles são supersticiosos, bem supersticiosos. Tesla, por exemplo, tinha uma obsessão pelo número 369. Eu também tenho as minhas obsessões, por incrível que pareça. Quando eu quero fazer uma coisa, eu não consigo deixar aquela coisa inacabada. Eu vou e faço até o fim. Quando eu quis fazer a minha empresa já pegou representação da Magazine Luiza na parceria com a loja. Estou lá na Lexus Sense, na parceria com a Magazine Luiza. Então assim, quando criei a minha empresa, comecei a fazer isso aí. Agora, isso é para mostrar. Eu criei a empresa, já estou vinculado, vou fazer o livro, vou vender meu livro. Para quem quiser, tiver interesse, que está na internet, tiver interesse, vai ser o Lúcifer, a Origem da Luz. Vou vender vou vender em fascículos o livro, de 100 a 200 páginas cada fascículo, mesmo que tenha 300 fascículos, não importa. Vou autenticar em cartório para ter direitos autorais e para ninguém poder publicar. E o ISBN também, que eu vou procurar e fazer o ISBN para não ter dúvida que fui eu que fiz, que não existe nada igual. Esse vídeo aqui que eu estou gravando no YouTube vai estar sendo gravado. Então também vou pegar as publicações que eu escrevo, as coisas que eu falo, vou transcrever, porque é mais fácil para mim, vou transcrever para um arquivo de áudio ou enfim, para poder ficar mais fácil para um arquivo, para escrita, para ficar mais fácil escrever um livro. Vamos lá. O que acontece? Então, os gênios, muitas vezes, eles são suprimidos, eles são reprimidos. Suprimidos no sentido de suprimir, de implantar. Eles são jogados praticamente na sociedade e às vezes a adaptação que acontece de um gênio quando ele entra no mercado de trabalho, por exemplo, geralmente ele suplanta, ele cobre os outros. Mas ele também sofre uma repressão muito forte, que é o movimento contrário, por causa das ideias novas que ele traz, dentro do seu campo, daquela genialidade que ele traz. É muito comum que, por exemplo, falando de genialidade, se fale muito sobre pessoas que foram gênios durante as suas vidas, que inovaram, que inventaram, que tiveram a disposição de fazer, e muitas outras coisas tiveram, mas não tiveram o estímulo necessário para chegar a fazer. Todo gênio, ele teve um estímulo de um grande professor, de um grande mestre, ou ele não se desenvolveu só. Beethoven, quando parou de escutar, ele colocava o ouvido no piano e começava a escutar. Então assim, eu sou a reencarnação de Tesla, Nikola Tesla, eu sou a reencarnação dele. Eu vim com a missão de trazer um grande progresso moral à humanidade. E digo isso categoricamente, porque enquanto Tesla, eu não tenho a vivência de ser Tesla na minha memória, mas eu lembro de todas as situações que me trouxeram até aqui e que estou intrinsecamente ligado a ele. Que fui altamente perseguido, altamente morri pobre. Eu vi a vida de Tesla e me identifico com cada palavra, eu me vi lá em muitas situações que ele passou. Então eu vim para trazer justiça, trazer o campo da justiça de volta, sobre as grandes invenções que eu quis criar e não consegui. Agora estou aqui buscando e pedindo à humanidade que se una para que a energia limpa que eu quis trazer, as outras coisas que eu quis trazer, o Elon Musk, quando conversar comigo e ver como é que minha mente funciona, eu conversei 10 minutos com uma pessoa, com um escritor, num Araújo, um amigo meu,
que me auxilia bastante. Conversei 10 minutos com ele, eu criei o título enquanto conversava com ele. Lúcifer, a origem da luz. Ele falou, pronto, você sacou a ideia toda do negócio. Eu falei, pronto, agora como é que eu faço? Crio um blog, já que estava criado o blog, agora escreva. Ou agora, na hora que eu sair dessa live aqui, na hora que eu sair daqui, eu vou começar a escrever já. Já começo a escrever alguma coisa, depois faço a correção, norma da BNT, tudo direitinho, e vou fazer a publicação do primeiro capítulo. Se brincar, eu faço num dia só, dependendo de como eu quantidade de escrever, eu acho que amanhã já está pronto esse fascículo. Mas eu não vou além da minha capacidade, porque como eu tenho que lidar com as minhas obsessões de querer publicar, eu vou querer fazer isso o tempo todo, aí é uma situação. Tem que ir aos poucos, para não virar obsessão, um condicionamento, que a minha mente vive fugindo de condicionamento para não enlouquecer. É muito comum entre os gênios isso. Eu, quando quero uma coisa, eu quis comprar um smartwatch para mim, eu fui, pesquisei, entrei em todos os sites, peguei o mais barato, perguntei para outras pessoas, mas comprei. Quando eu quero comprar, compro o que eu quero mesmo. Eu não saio para ir gastando dinheiro à toa. Então vamos lá. $3, se não me engano, no smartwatch comprado no AliExpress. Vamos lá, aqui não é um canal de divulgação da minha empresa. Minha empresa tem um outro canal de divulgação, eu vou para lá daqui a pouco também. Eu quero fazer uma publicação ensinando as pessoas, para escritores e pessoas que trabalham com isso, para fazer a publicação, como é que eles vão fazer a publicação dos vídeos deles, dos livros deles. Se der tempo. Se não der tempo, não tem problema, não, eu faço isso depois. Então o que acontece? Deixa eu ver quanto tempo tem de 17 minutos, tá ótimo. Fazendo no máximo meia hora ou 1 hora, vamos ver. Então o que acontece? A espiritualidade me encarregou de vir para cá, para esse mundo, para trazer algum progresso. Muitas pessoas que no começo, quando eu cheguei falando que era luz, que eu sou Jesus, não sei o que, muitas pessoas me repudiaram, riram muito. Eu senti, mas é uma coisa que eu falo, não tenho o que se falar sobre isso. Não tenho com quem, não tenho com qualquer tipo não tem qualquer tipo de, vamos dizer assim, de vaidade em relação a isso, ou uma preocupação genuína de querer me mostrar para o mundo da maneira. Eu já me mostrei, já disse quem sou, o que eu tenho que trazer. Quando vocês virem o livro que eu vou fazer, eu já tinha começado a publicação desse livro, mas não tinha título, nem era um livro totalmente pueril, era desprezível o livro que eu ia fazer. Hoje, mais desperto, o livro até tem uma certa conotação com a minha situação atual. E ele traduz fielmente o que eu sou, o livro que eu vou escrever. Porque falar de assuntos como falar do Cristo, falar de Jesus, que eu sou a representação, que minha companheira é Madalena, aquela coisa, o que a igreja fez, o que se falou sobre isso. Eu vi hoje que, por exemplo, o governo está querendo abrir. Hoje o tema é livre, deixo bem claro que o tema é livre, porque eu falei sobre genialidade, que eu realmente ia trazer. Existe uma quantidade imensa de pessoas, de gênios no mundo, e essas pessoas que estão, eu tenho até uma série chamada Scorpions, que eu gosto muito, que fala de genialidade. Era um grupo de gênios trabalhando e eles salvam o mundo e aquela coisa toda. Eu, além de, como já falei anteriormente, que sou um mentalista e um gênio, não tenho todo o conhecimento. Eu trabalho em várias áreas diferentes, não tenho problema com qualquer área. Se me colocar para trabalhar com física, com matemática, com o que for, eu aprendo qualquer área. Agora, eu tenho certa dificuldade porque meu conhecimento é muito limitado. Eu geralmente estudo muitas coisas espiritualistas, porque são as coisas que estão vamos dizer assim, que são dentro do meu campo de trabalho. É muito comum que eu faça, é muito comum que eu estude isso, porque ela está dentro do meu campo de trabalho. Aí está até aí tudo bem, mas não dá para ficar trabalhando e estudando qualquer coisa. Estudar física, sendo que o que eu tenho que fazer são publicações voltadas para o Astacheran. Então, o Astacheran, por exemplo, é uma personificação minha, é uma persona. O Miguel é outra persona, Sananda é outra pessoa, Sanat Kumar é outra persona, Vimanos é outra persona. Eu não tenho problema. Metatron é na consciência minha mais alta. Já a consciência, Lúcifer, ele é a árvore da vida, ele é a própria representação da árvore da vida, nas suas representações, tanto na parte mais alta quanto na parte rebaixada, que é Kilifote. Licença, Kilifote. E a árvore da vida, que é a árvore da Kabbalah, que é a árvore da vida, as Sefirotes. Então, são 12, se não me engano, são 11 ou 12, são 3, 6, 9,
11, são 11 com a Dati. E falam das 12 personalidades humanas. A Dati é o caminho que fica entre um polo e outro. É o caminho do conhecimento, é o caminho do ocultismo. É o caminho que ninguém ensina. Ele é um caminho que cada um trilha o seu próprio caminho, por isso que ele é apagado da árvore da vida. Então, existe o caminho para baixo também, que é a energia contrária, que é a Kundalini, que ela sobe, que ela durante a energia do ato sexual, ou da própria pessoa que trabalha essa energia, ou pode ser também a energia para baixo, que é daquele foto que é da energia para baixo, que é a cauda do dragão. Algumas pessoas utilizam, antes que se as pessoas soubessem como funciona a questão da energia sexual, elas utilizariam essa energia de uma maneira mais benéfica para si mesmas. Porque é muito benéfica, a energia faz muito bem para as pessoas. Passei 2 dias em trabalho espiritual porque tive uma queda energética muito forte devido ao ataque de pessoas com muito pensamento negativo sobre mim, e minha energia rebaixou muito, e eu tive que ficar 2 dias aí, vamos dizer, em observação, vamos dizer assim, para quando a energia se elevasse, aí eu tive que ficar 2 dias sem fazer lives. Quando a energia se elevasse, eu voltaria a poder. Isso pode acontecer algumas vezes. A energia fica muito alta. Não é pessoas debochando ou rindo, não é isso. É energia de muita gente mandando energia negativa para mim. Tanto que eu sinto, na hora que a energia chega, um grupo de pessoas mandando energia para mim, um grupo de sociedades secretas, essa coisa toda. Eu não me vinculei e nem vou me vincular a nenhuma sociedade secreta. Todas as minhas participações vão ser inteiramente seletivas em relação a isso. Tudo que eu publicar, tudo que eu fizer, vai ser. Eu não posso fazer, o meu livro não pode ser de forma gratuita, porque eu preciso de sustento. Como já disse a algumas pessoas, eu tenho que sustentar minha casa. Então a maneira de sustentar vai ser com os livros que eu vou publicar. Nem que meu livro tenha 100 capítulos, 100 fascículos, o que for. Não tem problema. Eu não estou preocupado com o formato, eu só estou preocupado com o conhecimento que eu vou passar. E quem tiver conhecimento, editores que tiverem conhecimento, entre em contato comigo. Vou publicar, eu vou colar aqui vou colar aqui uma imagem. Vou colar aqui uma imagem da minha empresa e meu telefone de contato. Vou colocar aqui a imagem da minha empresa e o meu telefone de contato para as pessoas entrarem em contato comigo. Porque eu preciso ter o contato dessas agora digo uma coisa, eu não garanto que vai ser um best-seller, mas garanto que vai ter muita informação, vai. Isso aí sem dúvida. Muita informação mesmo. Então, vou publicar aqui. A Alex Essence está aqui no canto. Vou publicar aqui. Passar para a transição. Essa daqui é a minha empresa. Essa é a Alex Essence que eu trabalho diretamente, que é a minha empresa. E aqui está o meu telefone de contato, o e-mail e o e-mail de contato e a página do Instagram lá que tem os produtos lá que eu vendo. Basicamente, o que eu falo para vocês é que eu não tenho como desvincular, por exemplo, da minha empresa. Eu não tenho como desvincular da minha empresa, por exemplo. E trabalhar de uma outra maneira que não seja essa. Eu não tenho como trabalhar fazendo a participação direta nas lives sem fazer publicação direta do meu trabalho, porque senão fica uma situação bem complicada. Uma coisa que eu falo que o canal Astar não foi criado por uma brincadeira. Tem muita gente que pensa que isso aqui é uma brincadeira. Tem muita gente que pensa que falar de espiritualidade é um deboche, é uma brincadeira. E não é. Eu levo muito a sério meu trabalho. Eu até ia falar para algumas pessoas que perguntaram que anel é esse no meu dedo. Esse anel é um anel Atlântico. A história desse anel, ele muda de cor, porque eu limpo a prata, ele fica branco, ele fica prateado. Depois ele muda de cor, porque eu coloco enxofre nele, ele muda de cor. Vamos lá. Isso já é uma parte da alquimia que eu trabalho. A prata em contato com o enxofre, ela escurece. O interessante é quando eu vou mostrar aqui, vou mostrar para vocês qual vou até copiar aqui o endereço. Esse aqui é o endereço lá vou copiar aqui o endereço vou copiar aqui o endereço, só um instante, por favor, que eu vou copiar aqui o endereço. Pronto.
Vou copiar aqui o endereço do site para mostrar para vocês o site, o que é que eu estou fazendo, o que foi que eu fiz hoje, porque parece que para algumas pessoas eu tenho que mostrar realmente, porque senão fica uma coisa bem solta. Captura de janela, apresentação de slides. Só um minutinho, por favor. Vou mostrar para vocês aqui. Aqui no local. Pronto. Vou mostrar para vocês o navegador. Aí, calma. Deixa eu ver aqui. Só um instantinho que eu estou fazendo um ajuste aqui para mostrar para vocês. Eu vou lá no navegador na página. Essa aqui é a página que eu estou trabalhando agora. Então, essa página aqui é a página que eu estou trabalhando para fazer a publicação. Acho melhor do que falar, eu acho que eu vou colocar aqui o computador travou um pouco. Vou colocar aqui o endereço do site para quem quiser entrar. É o blog que eu criei hoje para fazer. Inclusive as pessoas que quiserem, por exemplo. Vou colocar o endereço aqui. Vou colocar o endereço aqui para vocês verem o endereço. Vou colocar o endereço aqui para vocês verem o endereço. Quem quiser entrar. Só um instante que eu tô fazendo uma coisa que vai ser interessante. Arroba. Tô colocando uma fonte aqui colocando uma fonte aqui. Só um instante, por favor. Vou colocar a fonte tá muito grande. Só quero o tamanho da fonte. Vou colocar aqui que eu vou falando para vocês, vou conversando. Enquanto eu vou falando, eu vou conversando. Vamos lá. Então, basicamente o site ele não foi feito, por exemplo. Basicamente, o site é esse aqui, ó. A letra está muito grande, eu vou buscar mudar um pouco essa letra, está muito grande. O site é esse aqui, ó. Eu vou mudar, eu ainda não deu certo ainda, eu vou voltar aqui vou voltar aqui. Vou mudar, depois eu vou mudar. Se que a página, eu vou colocar a página aqui para vocês verem lá como é que vou colocar o navegador para ficar mais fácil para as pessoas verem. Que aí eu coloco o navegador e eu trabalho diretamente com esse aqui, ó. Aqui, ó, o navegador. Agora eu consegui, deixa eu ver, colocar aqui. Pronto. Esse aqui é a minha página.
Isso aqui do blog que eu acabei de criar hoje. Então, esse aqui, o que basicamente eu estou fazendo com isso aqui? O que basicamente eu estou fazendo com isso aqui? Eu estou trabalhando nesse site para fazer a busca. Ó, trabalhando nesse site para fazer a busca de deixa eu ver aqui. Basicamente esse site aqui, ele é o produto. Eu estou trabalhando com esse tipo esse aqui é o meu da minha empresa. Esse aqui é o site da minha empresa. Eu estou trabalhando com ele para fazer a publicidade da empresa. Então assim, eu vou voltar para o assunto que a gente estava, para a gente não demorar demais. Bom, o que tem acontecido no mundo, por exemplo, o que eu tenho visto aqui, por exemplo, a gente vem, nós do Comando Astral, a gente vem falando com as pessoas para que tenham um certo receio, não saiam de casa. O comércio está sendo aberto, as pessoas se ajoelhando, é muito bonito ver tudo isso, mas o vírus ainda está na atmosfera. O vírus ainda está circulando por aí. E parece que no Amazonas, em Manaus, próximo à Zona Franca e outras cidades também, há um surto do vírus lá. Mais de 4 mil pessoas, mas o Brasil já ultrapassou a China no número de mortes. Então é uma coisa que não se pode, é uma coisa que é impensável. É uma coisa que é impensável começar a colocar a vida de tantas pessoas em jogo dessa maneira. E o governo está sendo responsabilizado por muitas coisas que tem feito nesse sentido. Não se pode brincar com a vida das pessoas, não se pode brincar da maneira que eles vêm fazendo isso aí. Brincar com a vida das pessoas, fazer com piadinha com os mortos ou as coisas lá que tem acontecido. Eu não estou falando diretamente da pessoa, do presidente. Ele também tem feito umas brincadeiras, mas estou falando do governo em si, das situações que estão acontecendo no país e que não são bem resolvidas, não são adaptadas, não se faz o que tem que se fazer, que é o dever de casa. Até porque os Estados Unidos estão até fazendo um estudo de embargar, de parar os voos comerciais lá para os Estados Unidos. As máscaras, não comprem as máscaras da China. As máscaras estão vindo contaminadas de lá. Os chineses, no processo de fabricação e de transporte, muitas máscaras têm vindo contaminadas. Tem até um navio agora, recentemente no Brasil, que está lá parado lá na costa, porque ele, na área litorânea, porque ele está contaminado. Eles estão lá em quarentena lá dentro. Não comprem as máscaras de lá. Tem uma empresa daqui do Brasil, local, que não foi, o governo não, eles estão assim sem saber por que o governo está comprando máscara da China e não compra das empresas locais que fabricam máscara. Não faz sentido isso. Para mim não faz, para mim como Márcio, como Astral, não faz sentido isso. É um governo que ele vem ocultando muita coisa das pessoas. Até eu aplaudo o Donald Trump, que fez diretamente, agora recentemente, ele falou sim de que existem OVNIs, fizeram a publicação de vídeos de caças, gravando eles lá em movimento, aquela coisa toda. Pronto, é muito massa, porque até demorou isso a acontecer. Demorou a acontecer. Tinha que acontecer em uma determinada hora, e ainda bem que aconteceu da maneira que tinha que acontecer. Então, o que importa nessa situação é que amor, faz um doce pra gente. Creme de leite com o outro. Aí o que acontece? Por favor. Aí o que acontece? Então, não é que... Então, assim, aí muitas pessoas ficam perguntando, ou Lúcifer, ou seja lá com o nome que vamos chamar, qual é a intenção do que você está fazendo? Qual é a intenção do seu trabalho? Na verdade, meu trabalho não tem intenção nenhuma, não estou querendo salvar ninguém, nem seguro de nada. Tanto que eu faço as lives, não tem uma pessoa, uma alma viva lá no meu chat. Para mim não faz diferença. Eu estou falando para um grupo de pessoas que estão assistindo agora o que eu estou falando, que eu sei de quem eu estou falando, que estão, vamos dizer assim, maquinando as coisas para ver o que vão fazer para atrapalhar. Mas também estou falando para um grupo de pessoas que estão maquinando as coisas que vão fazer para ajudar.
Então tem os dois grupos distintos que estão lá, um degladiando com o outro para ver quem ajuda e quem atrapalha. Eu fico no meio desse tiroteio, nessa brincadeira. Não faz diferença para mim quem acredita ou quem não acredita. Examine o que eu falo. Ninguém tem a obrigação de acreditar que eu sou Cristo, que eu sou Jesus Cristo. Ninguém tem a obrigação de acreditar que eu sou Astar. Ninguém tem a obrigação de acreditar em nada disso. Nada, só tem que examinar o que eu falo. Se a minha fala for mais alta do que o que eu sou, então fique com a minha fala e acredite nisso. Olha, hoje mesmo, uma senhora mandou mensagem no meu WhatsApp dizendo: olha, a minha cirurgia vai ser dia, hora tal, alguém mandou para mim. Ela tá lá, já tá indo pro bloco cirúrgico. Beleza. Eu fui lá e falei assim: diga ela que dentro de instantes eu tô lá do lado dela. Aí ela disse que a cirurgia dela foi remarcada para depois. Mas eu cheguei e mandei uma mensagem para a senhora que estava lá. Ela disse, eu falei para ela: a senhora sabe, eu me identifico como médium, porque eu não sei a compreensão religiosa dela. Eu me identifiquei como médium. Eu sou um médium de um médico espiritual que faz cirurgias e ele vai estar na sua cirurgia. Ela chegou para mim e disse: então tá certo, mas eu não vou me identificar como ninguém mais que isso, porque eu não quero ofender a compreensão de ninguém. Mas eu estava lá, na hora eu estava ao lado dela, estava lá vendo a situação dela, com o prontuário dela na mão, e vendo daqui de onde eu estou da minha casa, vendo o prontuário dela e dizendo que, disse para ela que ia ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Não tem que se preocupar. Então diga a todos: esse vírus, para algumas pessoas vai ser uma marolinha, para outras pessoas vai ser um furacão, vai chegar arrebentando tudo. Então depende, vocês querem viver na luz ou querem viver na sombra? Quem quer viver na luz não vai sentir efeito nenhum desse vírus. Até porque no meu campo, assim que eu acordo, a primeira coisa que eu faço é uma varredura completa no planeta inteiro, limpando o vírus. Assim que eu acordo. Já determino para mim mesmo, isso é uma prática constante. E, inclusive um amigo meu, chamado Araújo, de um grupo que eu participo, muito amigo meu, ele disse para mim: tem o hábito de quando acordar, falar Salam Aleikum. Mas também tem o hábito de Shalom Adonai, que se chama Deus esteja com você, e Salam Aleikum a paz esteja com você. Então eu agora tenho, como numa representação de Alá, em que eu gosto muito da energia dele, dessa energia, eu passei agora, ontem, a adotar essa prática. Eu acordo e falo, e agora passei a falar em árabe, em aramaico, com algumas pessoas do Oriente Médio. Muitas pessoas me ouviram hoje falar com eles, ouviram uma voz falando com eles em aramaico, ou em hebraico, enfim. Então, não tem que se ter preocupação com isso. Eu estou aqui para ajudar vocês mesmo. Não tem preocupação com isso. O que eu posso falar, se eu vou falar em hebraico, se eu vou falar em outra língua, se eu vou lá, aquela coisa toda, não tem que se preocupar. Se eu vou enrolar a língua, se eu vou falar em inglês, se eu vou falar em português, em francês, não importa. Se falar qualquer língua com a minha consciência superior. Eu, Márcio, só tenho prática de 2 línguas além do português, que é a minha língua nativa, natural, que é o espanhol e o inglês, que se fala um pouco melhor. Mas eu adotei o inglês como uma língua universalista. Inclusive, que pouca gente sabe, é que eu ensinei para um grupo imenso da Terra a se comunicar em inglês, em sânscrito e foi mais outra, em inglês, sânscrito e tem uma outra, que eu não estou lembrado agora qual foi, Esperanto. Pronto. Eu dei um treinamento para todo mundo, todos os anjos dei um treinamento, eu particularmente ensinei a todos eles. Esperanto, inglês, que é a língua universal, que é falada, é universal mesmo, que é falada em muitos lugares, e Esperanto também é uma língua universal, e o sânscrito é uma língua universal. Eu dei o treinamento, eu dei o curso, eu ensinei idiomas para todos eles. E não é ensinar como vocês pensam, que eu fiquei 20 mil horas dentro de uma sala de aula ensinando para eles, não. Simplesmente olhei para ele e disse: olha, vou ensinar 3 línguas para vocês. E pego a memória deles das línguas que eles já têm a memória e reativo a memória deles. Não tem nenhum deles que já tem essa memória do sânscrito, do esperanto ou do inglês. Do inglês é porque para que os outros de fora consigam se comunicar com as pessoas daqui. Os mestres consigam se comunicar livremente. Então, inclusive, eu criei uma língua própria, que todos conhecem. Todos falam uma língua só. É a língua que era falada antes da queda da Torre de Babel. Antes de ser criada a Torre de Babel, aquela situação das línguas, todos que falam, existe uma língua. Eu reativei a memória daquela língua, então todos comunicam naquela língua.
mas ainda é necessário. Está chegando aqui agora, a situação da magia que eles fazem contra mim. Chegando aqui agora. Então, o que tem que ser falado, é uma coisa muito forte. Essas pessoas que estão trabalhando contra o bem, eles estão lá no campo de atuação deles. Ignorem. Eu agora mando para todo mundo, eu mando luz para vocês, eu mando o meu coração, a minha energia, a minha fala, a minha intenção, tudo. Eu mando o melhor de mim para vocês, para que vocês saibam como se eu coloco minha armadura de Arcanjo Miguel em cada um da terra que está praticando o bem contra esse mal que está tentando nos tirar e criar situações para a gente durante essa época de pandemia. Eles não têm poder contra nós. Outro dia os anjos bateram forte o escudo deles, bateram forte as armas, as chamas deles lá, as espadas dele de chamas, bateram no escudo deles aqui. Eu sentia vibrando. Ontem foi uma situação dessa, quando eu fiz uma oração como Allah para os muçulmanos, eles todos gritaram. E eu senti com todas as fibras do meu corpo a euforia e a energia deles, de eu estar encarnado aqui. Porque até então eles desconheciam completamente que eu estava aqui. Então, os americanos sabem que eu estou aqui, todos eles sabem que eu estou aqui. Onde eu for, se eu sair daqui de onde eu moro e for até outro país, onde eu chegar, eles me reconhecem. Eles não reconhecem o Márcio, nunca me viram pessoalmente, mas reconhecem a minha energia crística. Eles vão me cumprimentar. É muito impressionante. Eu ando na rua, eu cumprimento 100% das pessoas que passam por mim, eu cumprimento. Não tem uma pessoa que passa por mim que eu não cumprimento. Às vezes, quando eu não cumprimento, eu viro a cabeça para o lado e falo, opa, tudo bom? Mas eu tenho essa ocupação. E às vezes quando eu estou bravo, eu não cumprimento. Mas eles já entendem, já sabem qual é a situação. Quando um determinado grupo de pessoas é atacado, eu fico relativamente, um pouco ocupado. E eu fico, eu não tenho tempo para ficar cumprimentando. Eu tenho que cuidar das coisas que realmente são mais importantes para mim. Que realmente são muito importantes para mim. Vocês, como filhos, são muito importantes para mim. Eu tenho que cuidar de vocês. Eu tenho que todo dia fazer uma varredura. Eu estou fazendo agora essa varredura. Eu faço a varredura. 3 camadas, 4 camadas, 5 camadas, 6 camadas. Vai se utilizando até a última camada, 7ª camada. Pronto. Faço uma limpeza completa. Qual é a preocupação que vocês têm? De verdade. Qual é a ocupação que vocês têm? Eu estou aqui cuidando de vocês. Eu vim para cá para cuidar de vocês. Algumas pessoas me questionaram, mas se você é o Cristo, por que você não fala todas as línguas? Eu falo a língua do amor, que é Tucanato. Tucanato. É a língua do amor, a língua dos anjos, a linguagem da luz. E se eu pudesse, a linguagem da luz não é falada com a boca. A linguagem da luz, ela é falada com o pensamento. É um pensamento de luz que você manda. Seu pensamento mais alto vai para outro anjo que também está com o pensamento mais alto e recebe seu pensamento. Ela não é falada, mas eu consigo até falar nessa linguagem. A linguagem da luz, se eu fosse fazer uma abreviação da linguagem da luz, seria mais ou menos assim. Isso é uma linguagem adaptada. É uma adaptação da linguagem da luz para uma língua falada. Mas o Tucanato é diferente. Você Tucanato é eu sou Mika. E tudo que eu faço é o alto do mais alto do mais alto. Isso é Tucanato, a linguagem do amor. Então, o que eu falo é uma coisa que é um fato. Muitos governos não estão preocupados com a população. Eles não têm sequer ocupação, não têm sequer trabalham por si, um trabalho incansável, estão doentes, estão adoecidos, e a população cada vez mais saudável. E mais saudável e mais forte, porque a população do mundo inteiro está se fortalecendo, até mesmo para tirar do poder esses tiranos que estão agora como na China, como em outros lugares, como eu particularmente até um tempo atrás eu era contra algumas situações, agora eu sou a favor de outras.
Não me perguntem quais são as situações que eu sou a favor, nem as que eu sou contra. Não sou mais contra, mas sou a favor de outras situações. Uma das situações é que, por exemplo, eu quero me lançar como líder espiritual. Quero me colocar na condição de líder espiritual da Terra. Isso é um fato, não tenho que esconder de ninguém. Eu já assumi a postura de líder espiritual com essa fala, que muitos vão dizer que é um absurdo. Não tem condição de uma pessoa chegar e dizer que é um líder espiritual e querer assumir toda a responsabilidade por tudo que aconteceu na Terra. A minha responsabilidade é ser responsabilidade sobre o âmbito espiritual. Eu não posso assumir responsabilidade por quem mata, por quem fere, por quem calunia, por quem difama, por quem machuca. Isso eu não posso assumir responsabilidade, porque isso não é responsabilidade minha. Cada um arca por si e consigo o que ele faz. Mas eu assumo a responsabilidade espiritual. O que acontecer de tudo com isso em relação a esse vírus e outras coisas mais que tiver da minha alçada a fazer, as pessoas que vão ter o livramento do vírus vão ter o livramento. Eu faço isso, esse compromisso com vocês. Agora praticam bem. Não adianta eu livrar uma pessoa que está praticando mal e daqui a pouco ela comprometer um grupo enorme de pessoas. Enlouquecer e comprometer um grupo enorme de pessoas. Então ele tem que morrer. Não que eu vou fazer, mas o universo vai ter uma energia cósmica ali que vai atuar, uma lei cósmica que vai atuar, que vai retirá-lo do planeta. Ele vai dissomar e vai embora. Isso é com todos, isso é até para mim. Isso, a lei é para todos. Eu sou a lei, mas a lei funciona para todos. Eu estou dentro do campo de atuação da lei. A peneira está na minha cabeça. Depois, quando eu comecei a fazer essas publicações de falando que sou Astar, que sou Jesus, não sei o que, aquela coisa toda, na verdade eu não sou o Jesus, o Cristo. O Cristo foi uma personalidade minha passada. Hoje eu sou Márcio. Mas eu tenho que falar, licença filha, eu tenho que falar dessa situação, porque é necessário falar nessa situação, é necessário. Se eu não falar nessa situação, quem é que vai falar? Quem é que vai arcar com toda essa situação espiritual? Quem é o governador planetário, se não eu? Eu sou o governador planetário, porque eu tenho que me preocupar com qualquer coisa. Eu vendo a representação do governador planetário. Outra coisa que me perguntaram, outro dia queria que eu falasse, algumas pessoas falaram, então fale que você é Buda. Sim, Buda, existiram muitos Budas durante a humanidade, mas Siddhartha Gautama, o Shakyamuni, ele foi uma das minhas personalidades. O avatar Vishnu, ele encarna em várias. Eu sou o 10º avatar de Vishnu, o último avatar de Vishnu. Na próxima encarnação vou vir com um avatar ou de Shiva ou de Brahma. Inclusive, quem pesquisar na internet, Brahma teve vários avatares, Shiva teve vários avatares e Kalki teve vários avatares. Mas se for, é uma profecia. Mas não quer dizer que outra profecia se cumpra, que se cria outra profecia, que eu comece um novo grau de ascensional na mesma qualidade de avatar de Vishnu. Como o 12º avatar, se não for o Kalki, que é o Messias, que é o Imado, que é enfim, tantos nomes que existem. O Manu da 7ª raça raiz. A 7ª raça, nós estamos na 6ª raça, na 5ª para a 6ª raça. A 7ª raça vai ser daqui a mais ou menos 180. O ideal, a 7ª raça, o ideal é que ela iria acontecer no tempo normal daqui a 3.000 anos. Era o tempo que eu esperava reencarnar. Depois dessa vida, reencarnar daqui a 3.000 anos. Eu falei isso para muita gente. E não falei da boca para fora. Realmente vai acontecer uma mudança. Daqui a 2000 haverá um processo de 400 anos de transição, que vai durar agora a partir do ano de 2020 até 2380. 2380 até 2400. A partir de 2400 nós vamos entrar num novo ciclo completo de 2.600 anos à frente para completar os 3.000 anos, onde eu vou reencarnar de novo na 7ª raça raiz, junto com a lei de Mercedes, eu na representação de Lord Maitreya. Mas não é só Lord Maitreya, eu represento o Lord Divino. E lei de Mercedes é meu complemento divino, que é a Manu da 7ª raça junto comigo, que é a minha companheira.
Então eu tenho que falar disso porque há muita pesquisa na internet e muito pouca coisa falando disso. Não se tem nem sequer uma vinculação direta com isso. Não estou nem um pouco preocupado com se vão entrar no meu computador, se vão pegar o meu material e vão publicar o que eu estou fazendo no computador. Não vou ter nem preocupado com isso. Eu vou fazer, vou escrever, vou colocar no pendrive, não vou deixar nem no computador. Vou escrever, vou botar no pendrive, para não ter risco de alguém entrar no meu computador e querer publicar o livro e qualquer coisa assim que eu estou escrevendo. Sem correção, essas coisas. Isso pode até acontecer. Eu peço perdão se acontecer. Eu não vou colocar firewall ou só no máximo antivírus no computador, porque meu computador está sendo olhado, meus celulares e por aí vai outras situações, mas isso não é síndrome de perseguição não, isso é uma realidade. A partir do momento que eu comecei a fazer as lives, eu já vinha sendo observado e monitorado, e muita gente me avisava que eu estava sendo observado, mas eu não estou com essa preocupação não. Eu não estou nem com medo nem preocupado com eles não. Eles não têm força contra mim, mas eu também não desafio a força deles. Não desafio. Respeito a todas as leis, todas as forças, respeito o universo, respeito Deus, na minha energia de Deus, se eu posso falar da minha energia de Deus. Respeito que eles não têm comigo, mas eu tenho com eles. Então a ilegalidade, quem quer viver na ilegalidade, viva. Quem quer viver fazendo hackers, pessoas que são contratadas para me atrapalhar ou enfim, para criar uma situação para mim, isso eu não estou preocupado com nenhum deles. Eu, como Miguel, eu tenho minha própria proteção. Eu tenho minha proteção. Se eu quiser invocar minha proteção, tem gente agora na quinta dimensão que está me vendo minha proteção subindo de todo lado. O que é a minha proteção? Quem não está desperto não vai ver nada disso. Então esse é um desafio para vocês. Quem é Márcio Beltrão Silva? Quem é Márcio Beltrão Silva? Coloquem lá no Twitter lá. Quem é Márcio Beltrão Silva? Quem é esse ser que se julga ser tão importante a ponto de dizer que é a reencarnação do Cristo Jesus? Então, eu sou um gênio? Eu sou um mentalista? Eu sou um oportunista? Eu sou um usurpador? Eu sou um demiurgo? Eu sou um filósofo? Eu sou um gênio? Eu sou o quê? Sou o quê? Cada um, de acordo com o que vai ouvir de mim, vai saber dizer o que eu sou de verdade. O que eu sou de verdade. O que eu sou de verdade. Na verdade, cada um vai sentir aqui, ó. Aqui, ó. Dentro de si. Vai sentir aqui dentro de si. Vai sentir qual é a mensagem que eu quero trazer para vocês. Vai sentir qual é a mensagem, quais são as coisas que eu venho trazendo de bom para a vida da gente. Então, o interessante é que vocês vão aprender. Eu vou lá para a live da minha empresa, vai ser no mesmo canal do YouTube, só que no outro canal, ensinar as pessoas algumas coisas que eu tô com ideia aqui, uma ideia de fazer algumas coisas para algumas pessoas. Mas eu já ensinei lá na minha Lex, na minha empresa, já ensinei a mexer no computador, curso de computação, o auxílio emergencial, já ensinei um monte de coisa. Um monte de coisa. Ó, faltam 7 minutos para eu acabar a live, eu só vou fazer 1 hora. Isso é uma regra minha, para que não fique exagerado demais. Então, durante 7 minutos eu vou falar o máximo possível de coisas que eu posso falar. Lúcifer vem na representação do Cristo Jesus, isso é um fato. Portador da luz. Tem vídeos na internet que falam Lúcifer. Tem alguns que são muito exagerados, que falam Lúcifer como o diabo, como não sei o que. Samael e Lilith são uma representação oposta, são os opositores de Adão e Eva. São a antítese, são o contrário. Samael é a parte negra, a sombra de Adão, e Lilith é a sombra de Eva. Então na árvore da criação, quando tudo foi criado, naquela árvore era uma figueira, a árvore do paraíso. Não era uma macieira, como se fala, era uma figueira. Até o Cristo fala, quando ele fala que se a tua não lembro qual é a palavra certa, que fala que se a tua árvore, ele fala, se a tua árvore não produz frutos, amaldiçoe-a, jogue-a longe, queime-a. O Cristo falava antigamente. Eu lembro que uma live minha, não foi uma live, eu tive que gravar, tenho que gravar esses vídeos, porque
tem esses vídeos circulando por aí, com uma edição, sem direito autoral, sem nada. Aí eu tô gravando, tô publicando para não ter risco desse negócio sair daqui e ser modificado minha fala, ser modificado meu texto, enfim. Porque aqui vai estar na íntegra do jeito que foi. Então se tem alguém tentar editar a minha fala e, enfim, colocar uma conotação diferente do que eu estou falando, isso já está acontecendo. Tem pessoas que estão pegando meus vídeos e colocando uma conotação diferente, a legenda com outra coisa do que eu estou falando, e dizendo que aquilo lá, eu estou falando, crucificando fulano, crucificando ciclano. Como é que eu sei disso? Como é que eu sei disso? Me digam. Se eu estou aqui, eu não tenho acesso ao computador de outras pessoas. Então eu digo a vocês, peço por favor, quem tiver disponível a me ceder o curso de constelação familiar, Theta Healing, auriculoterapia ou qualquer curso gratuito, por favor, entre em contato comigo. Eu pretendo fazer esse curso, mas não tenho dinheiro para pagar. Mas quem fizer vai estar ajudando bastante as pessoas que vão auxiliar com essa constelação, com o Theta Healing e outras práticas que eu já tenho. Inclusive, uma das minhas encarnações eu fui Mikao Usui. Então, eu tenho a nível mais alto, eu tenho 7 iniciações de Reiki. Eu criei 7 iniciações de Reiki. Eu trabalho todos os símbolos, 7 símbolos de Reiki eu trabalho, no estado de símbolos. Cada símbolo é uma iniciação diferente, Chokurei até o símbolo mais alto. Eu trabalho nas 7 representações de Reiki. Fui sintonizado, quando fui fazer a sintonização, o Dr. Romano disse lá pra gente que eu não precisava fazer sintonização nenhuma no Reiki, porque eu já havia sintonizado em outra vida. Aí depois eu descobri que eu fui o próprio Reiki Mikao Usui, que é um reikiano que criou o Reiki original disso aí. Então, minha esposa até pergunta para mim, conversa comigo, mas amor, você acredita realmente que você é todas essas pessoas? Eu digo, tanto acredito que eu for na internet falar publicamente isso. Tem uma cidade inteira que está lá olhando e está dizendo, poxa, como esse rapaz é inteligente e tal, tá? Manda um beijo para minha família lá na cidade de Bananeiras. Então, dizendo a todos que qualquer um tem condição de ser um Cristo. Agora, nem todos tem a porta da perdição, ela é larga, meus amigos. É larga. A porta da salvação, ela é estreita. E muitos nem sequer conseguem passar. Vão ter que se estreitar também para passar na porta estreita. Agora, a porta, ela é larga. A da perdição, ela é larga. Facilidade, caminhos bons, conselhos, aquela coisa toda que todo mundo quer. Todo mundo adora conselho. Agora, na hora de ouvir a verdade, vocês são meus filhos, têm que ser tratados como tal, com devido respeito, com devida atitude, com devida... eu não posso me colocar numa posição de ignorância completa da nossa realidade. Eu tenho que cuidar de vocês. Então, faltam 1 minuto e pouco para acabar. Eu agradeço, vou fazer uma oração. Senhor, coloca tuas bênçãos sobre nós, eu na representação do Cristo, sobre a regência de Deus, de Mika. Eu, na minha consciência ainda inferior, ainda atrelado a um ego, ao meu superior, peço bênçãos a toda a terra, curas específicas, pessoas falando que foram curadas, amanhã vão estar curadas, pessoas falando, agradeço a cura dessas pessoas, agradeço o fim da pandemia, agradeço, não na data de amanhã, mas no mais próximo possível, agradeço as pessoas voltarem às suas vidas normais, agradeço a salvação da terra, os maus, o joio está sendo separado do trigo. Graças a Deus, esse joio está indo embora e o trigo está ficando para alimentar as almas sedentas e famintas pelo pão da vida, que é a alma, o corpo e o sangue do Cristo Jesus. Graças a Deus assim é. Gratidão a todos. Faltam 47 segundos para acabar. Gratidão vai ser 1 hora exata. Eu vou fechar numa hora exata. Viu? Então, agradeço a todos. Deus abençoe vocês. Até amanhã, com a graça de Deus e com a vontade divina. Assim é e sempre será.